O que é o amor, pastor? Você poderia dar essa explicação, obviamente bíblica, né? Sim, essa nomenclatura, essa definição do amor, ela se encontra realmente no seu ponto máximo, de novo, em Cristo. Não é apenas um amor poético, mas é um amor que pode e ele deve ser praticado. Como que você lida com essa reincidência do pecado quando você vai aconselhar? Existem bases bíblicas para o divórcio? Se alguém não cuida dos seus parentes, dos seus familiares, especialmente da sua própria família, negou a fé. E é pior que um descrente. Mais um podcast Jesus Puro e Simples começando, pessoal. Podcast esse destinado a que vocês e eu aprendamos mais sobre Jesus Cristo. E aí vocês já devem ter clicado no vídeo, né? Lógico, e visto o tema de hoje. Ué, casamento, o que isso tem a ver e tal. Então, pessoal, tem tudo a ver, né? Porque, na minha opinião, o casamento é a situação ou a posição, né? Onde a gente aplica da melhor forma o nosso cristianismo, ou pelo menos deveria, né? Então, por isso nós vamos falar sobre os ensinamentos bíblicos, tanto de Cristo quanto de outros episódios bíblicos, sobre o crescimento dentro do casamento e não assim apenas para termos um casamento perfeito, mas sim um casamento de crescimento, né? E aí eu trouxe aqui uma sumidade para falar do assunto aqui, né? Nosso convidado hoje ministra cursos de casais e é uma pessoa que eu respeito demais, que é o pastor Vando Cristiano. Tudo bom, pastor? Tudo ótimo, Felipe. Um prazer estar aqui com você, falando desse assunto tão rico, né? Uhum. E tão especial também para mim. Obrigado pelo privilégio de poder estar aqui com você. Tá bom, obrigado. Obrigado né? Eu que agradeço. Vamos lá, mais tempo como pastor ou mais tempo como casado? Olha, Felipe, como pastor são 24 anos, eu comecei em 1999, não faz muitas contas não, tá? E casado eu sou desde 96, né? São 27, estamos indo para 28 anos de casado. Né? A minha esposa se chama Alessandra Rodrigues Favoreto. Eu tenho filhos, né? Tenho um casal, Tainá com 23 e o Matheus com 16 anos. Tá bom, então agora você tem mais autoridade para falar de casamento do que como pastor. Tô brincando, gente, pessoal, tá brincadeira, ótimo. É só pela quantidade de tempo aí. Tudo jóia? Então vamos lá, né? Vamos lá. Eu, nos outros episódios, quem acompanha sempre percebe que eu tenho o hábito de fazer uma introdução sobre o momento cultural nos episódios dos evangelhos, qual era o momento cultural ali que o povo estava passando, né? Onde a história dos evangelhos é contada e por aí vai, né? Na questão do Gênesis, qual era o momento histórico ali vivido. Só que aqui, hoje especificamente, né? Como casamento e o programa também, nós temos a intenção de que ele seja baseado na Bíblia, em Jesus Cristo. Não tem por que a gente abordar tanto esse tema, né, fora da Bíblia, né? Uhum. Então eu queria saber de você, para começar, né, quem que inventou essa história, foi lá em Adão e Eva ou não? Então, de onde começou a história cristã do casamento? Muito bem, né? A gente realmente, quando a gente olha a palavra de Deus, né, Felipe? De fato, já no início, em Gênesis, né? Nós temos todo esse contexto, esse propósito de Deus. E eu gostei muito do tema que você me passou, falando de casamento, quais são as bases bíblicas. E ao pensar nessa base bíblica, né? Pensar nesse casamento cristão, ele de fato, ele tem origem lá em Gênesis. E quando nós pensamos nesse conceito mesmo, nessa ideia, ou nessa essência, nesse sentido do casamento cristão, né, nós precisamos realmente solidificar em Cristo. Lembramos que Cristo é a palavra encarnada, João 1, a partir do versículo 4, né? Mas que de fato nós encontramos toda essa base, todo esse projeto, porque o casamento ou a família faz parte desse projeto divino do Senhor,
que está tão claro na palavra, né? E que de fato encontra em Cristo Jesus, ou encontramos em Cristo Jesus, esse nível desse Senhor, desse poder em nós, naquilo que você bem falou logo no início, desse maior desafio que podemos aplicar o amor, ou aplicar a fé cristã, que é dentro dessa vida conjugal, vida familiar, né? Certo. Eu quero destacar rapidamente essa origem em Gênesis 1, 26 em diante, né? Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, aves do céu, grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais. Ele vai dizendo no verso 27, ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, né? Deus o criou homem e mulher. Então é daqui que tem essa origem familiar, o casamento, daqui que tem esse projeto de Deus. E se você observar, já vai ajudar muito as pessoas que estão nos acompanhando, que vão nos assistir. Quando a gente pensa em casamento, ainda que tenha esferas tratativas do homem e da mulher, já no seu propósito inicial, Deus nunca disse que era um para dominar o outro. Deus disse que o homem, a espécie, a humanidade, e que ele criou homem e mulher, macho e fêmea, deveria dominar a criação. Quando nós colocamos isso para dentro do casamento e passamos mesmo a aplicar essa origem do qual o casamento, a família foi criado, né? Isso já vai suavizar e deixar o casamento mais saudável do ponto de vista ou da essência ou do padrão bíblico. Então tem a origem aqui realmente no Senhor, tem a origem em Gênesis, tem a origem aqui naquilo que Deus nos criou. Há um propósito, né? Sim. Há uma razão pela qual ele nos criou. Essa ideia muito legal, né? Que você disse que na criação o homem domina a criação que ele criou, né? E não um dominando o outro, né? Dentro do outro. Então, assim, pulando já para uma próxima questão, essa agora é mais difícil, né? Um dos pilares do casamento seria o amor, né? Então a pergunta mais difícil, talvez, aqui da história, né, seria: o que é o amor, pastor? E você poderia dar essa explicação, obviamente bíblica, né? Sim. Porque no âmbito cultural a gente tem versões ou definições de amor, né? Mas nesse âmbito cristão, o que é o amor aí? Então, quando a gente coloca esse entendimento para dentro do casamento, né? E a gente verifica de novo essa base, essa origem do qual Deus criou o homem e a mulher com um propósito. O criou a sua imagem e a sua semelhança, a imagem e o espírito, né? A semelhança, a vontade, a capacidade de fazermos aquilo do qual o nosso DNA está dentro de nós, como filhos de Deus em Cristo Jesus. E é por isso que é importante entender essa origem, o propósito. A família, de fato, Deus a instituiu para que o plano dele, né, pudesse ser executado. Trazendo então para essa nomenclatura, essa definição do amor, ela se encontra realmente no seu ponto máximo, de novo, em Cristo. E aí nós vamos definir realmente o que é o amor. Eu posso dizer que o amor é o próprio Deus. 1 João 4, versículo 8, Deus é amor, né? E quando a gente verifica os relacionamentos, especialmente no Novo Testamento, no Antigo também, porque é a palavra de Deus, mas o Antigo são sombras daquilo que estava para acontecer. Eu posso definir mais uma coisa, que o amor é o alicerce, então, da vida conjugal, né? E eu quero destacar que esse alicerce, a própria Bíblia, a própria palavra em si no grego, o Novo Testamento foi escrito no grego, né? Nós precisamos entender pelo menos 4 definições do amor, né? Tem o amor eros, que está envolvido aí essa paixão, esse relacionamento entre o homem e a mulher. Nós temos também um outro tipo de amor, que é o amor, o storges, que essa palavra é usada, né,
entre parentes, entre familiares, entre pais, entre filhos, né? O filéus ou filos, que descreve também esse amor fraterno, né? E que também classifica. Mas a base desse relacionamento também conjugal e a base dos nossos relacionamentos, sejam eles de qual natureza for, amigo, familiar, de fato a Bíblia vai falar desse amor ágape, desse amor ágape. Famoso, né? Entre os ágape, cristãos. E que aqui em 1 Coríntios 13, todo o capítulo vai descrever esse amor, né? E Paulo fala muito bem, lembrando que esse amor ágape é a base também do casamento. Eu vou chamar desse alicerce. Esse amor, ele é paciente, esse amor, ele é bondoso, esse amor não tem inveja, ele não se vangloria, esse amor não maltrata, esse amor não procura os seus próprios interesses. Aí alguém vai dizer, mas aí, né, pastor? Aí vamos isolar, né? Aí é o amor de Deus. Sim, mas por isso que eu gostei muito dessa definição do casamento, bases, quais são as bases da palavra, o casamento, entendendo o casamento cristão, a gente precisa se voltar mesmo para Cristo, e se voltar para Cristo e se voltar para a palavra. Então eu entendo que é muito importante, Romanos, por exemplo, capítulo 5, né, nos fala algo aqui bem importante, e que diz que em Romanos 5, versículo 5, há uma parte no finalzinho, né, que Deus, ele derramou o seu amor em nosso coração. Quando a gente experimenta e verifica o que a palavra de Deus diz, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, né? Então há uma mudança. A Bíblia chama isso de novo nascimento. E essa mudança não é apenas de um endereço ou de uma placa, né? Ainda que a igreja, a congregação que a pessoa se reúne, ela é super valiosa, né? E que bom que esse programa aqui, ele é interdenominacional, né? Porque alcança todas as pessoas. Então, entendendo que esse amor foi derramado em nosso coração, em nosso espírito, e que agora a descrição desse amor que Paulo diz, né, não é apenas um amor poético, mas é um amor que pode e ele deve ser praticado, a gente consegue entender, por exemplo, quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito. E ele vai descrever que o fruto do Espírito, nessas 9 características, essas 9 características denominam-se o fruto do Espírito, e que dentro desse fruto do Espírito está ali o amor. Ali está envolvendo o novo nascimento que tivemos. Então, Felipe, o amor é o próprio Deus em nós. Sim. O amor é a capacidade de eu não maltratar a minha esposa. E se eu fizer isso, esse amor e a minha própria consciência vai dizer, não é assim. Você está agindo de uma natureza diferente daquela da qual está dentro de você. Sim. Então, em relação a essa questão de natureza, eu costumo até entender que, assim, eu costumo dar meus pitacos aqui, o pessoal que acompanha sempre vai estar acostumado, né, a esses pitacos. Mas eu costumo dizer assim que as coisas dentro do casamento ou dentro da relação humana, né, entre as pessoas, ela às vezes é difícil porque esse amor ágape também, ele vai contra a natureza caída que nós temos, né, pecaminosa. Assim, desde Adão, né, e ter comido fruto, né, onde Deus havia proibido que ele assim o provasse, né? Então, a partir dali da expulsão da queda do homem, a gente tem uma natureza de seguir, um pouco, né, dessa natureza de seguir coisas egoístas que vêm do nosso coração, né? E aí há essa dificuldade onde é como se a gente tivesse que nadar contra a correnteza, né, em certas situações, para a gente se aproximar, ser mais semelhante a Cristo, né, nesse sentido. Então, assim, mudando um pouquinho, não ainda falando sobre o amor, né, mas uma das coisas que às vezes as pessoas confundem é essa questão de que só o amor... não o amor ágape, mas esse amor de paixão pode levar a um casamento frutífero, né?
E aí eu, nos meus estudos aqui para falar sobre o tema, né, eu vi que tem de haver uma razão associada a essa emoção, a esse sentimento do amor, né? Não pode ser só emocional, tem que ser racional também. O que você pode falar sobre esse pêndulo assim entre razão e emoção, né, dentro do amor e do casamento em si? Até não só, acredito que o tema seja casamento, mas não só para os casados, né? Também para os solteiros que estão querendo casar e tal. Então entender o que é o amor, como você muito bem explicou, é importante, assim como entender como eu devo escolher, né? Não sei, talvez seja, aí a gente pode divergir, é Deus que escolhe, não é, como que aquela pessoa vai ser para mim, quem é a pessoa ideal para mim, né? Mas eu acredito que a gente tem que ser racional também nas nossas escolhas, e não só racional, né? Ou não só emocional. Mas como que você vê essa divergência, não sei se não, eu nem chamo de divergência, né? Dessa racionalidade é porque nós somos também um ser racional, né? Dessa emoção, porque temos emoção também, mas quando eu toquei na questão do ágape, né? Eu entendo também como algo espiritual, né? Então, assim, eu entendo que o ser humano, ele é um espírito, baseado em 1 Tessalonicenses 5:23, ele é um espírito. Lembra que Jesus disse a mulher, né, samaritana, Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito. Então Jesus estava entendendo que a adoração do ser humano, né, no seu âmbito mais profundo, é um ser espiritual, que agora em Cristo, isso foi realmente restaurado em Cristo, o nosso espírito, né? Agora, há um cuidado nesse mesmo texto aqui de Gálatas que eu falei do fruto do Espírito, Paulo vai tratar também as obras da carne. Então, ainda que o nosso ser espiritual, que já está resolvido segundo Coríntios 5:17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez, está resolvido nesse ser espiritual. Mas Paulo vai falar para uma outra igreja, ou a igreja da Galácias ali, da Galácia, o problema em relação a não deixar que a obra da carne tome conta. Sim. Então eu preciso realmente dar conta disso, ter domínio em relação a isso. Ser racional, né? Ser racional, não deixar que essas coisas dominem as minhas atitudes, mas que eu, de fato, esse ágape dentro de mim, com toda aquela descrição de Paulo, faça sentido nas minhas atitudes, entendeu? Porque, de fato, é o que a Bíblia está respaldando para a gente, né? Tá aqui, houve uma mudança, eu preciso renovar a minha mente. Casamento, como eu te disse, nos meus 27 anos de casamento, não estou nem um pouquinho arrependido. Eu realmente amo a minha esposa, amo a minha família. Eu estava até compartilhando com você na viagem, né? Eu vejo na palavra, eu vejo assim outros casais, sempre como referência de casamento que estão em treinamentos. Sim. Não casamentos perfeitos. Sim, inclusive era uma das perguntas que eu ia fazer, que é o seguinte: o ser humano trabalha muito com exemplo, né? Seja o filho olhando para o pai, etc., né? E outras coisas assim. Então, na Bíblia, Jesus não casou, né? Então a gente tem os ensinamentos dele para levar na nossa vida de casado, né? Os ensinamentos cristãos, como eu disse, mas dentro da Bíblia você pode citar aí, dizer alguns exemplos de casamento, assim, não sei se perfeito, mas ali, né? Então, casamentos que deram certo, né? O próprio Jesus, de fato, ele não casou, mas lembrando que ele é a palavra encarnada, né? Ele é a própria palavra que se encarnou. Colossenses 2:9 também fala que Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sim. O famoso o verbo se fez carne, de João, né? Hebreus 1:3, né? Que ele é a imagem exata de Deus. Então, ainda que ele não tenha feito algo como casamento, sim, vale a pena muito ouvir os ensinos de Jesus sobre isso, né? E ele fala, ele discorre, ele responde, ainda debaixo da lei, né? A questões relacionadas ao casamento.
Então, eu tenho um amigo, ele é uma referência. Brincadeiras à parte, eu tenho um amigo que fala, ele só não pecou porque ele não casou. Então, tô brincando, Geraldo, não me castiga. É, brincadeira. Mas, enfim, porque às vezes é difícil, né? Mas vamos lá. Então quais exemplos aí você costuma pegar? Então, eu estava até conversando com você no carro, né? Eu coloquei aqui, né? Ainda que a Bíblia não fale dos dois, mas é fruto de um bom relacionamento. A Bíblia não fala da esposa de Enoque, né? Sim. Mas a Bíblia diz que Enoque foi um homem temente a Deus, a tal ponto do Senhor chamar, né? Enoque, ele deu origem lá a Matusalém, que foi o homem que mais viveu. Sim. Né? A Bíblia não fala nada em relação à esposa, mas é uma relação que eu destaco, né? A Bíblia fala também, aí já fala, por exemplo, de Abraão e Sara, né? Que sobre esse casal eles receberam a missão, o propósito, né? De trazer mesmo ali uma aliança com o Senhor, dessa aliança trazer a formação de um povo, que é o povo judeu. Desse povo judeu, Jesus seria parte, né, desse povo judeu. Então eu destaco também Abraão e Sara, ainda que eles tiveram altos e baixos, Sim. ainda que tiveram decisões que Deus não queria para eles, mas eles terminaram bem a carreira, terminaram bem a sua vida conjugal. Então vale a pena as pessoas que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar, como esses exemplos, como por exemplo aqui Boaz e Ruth, né? Uma história também belíssima, e através de Ruth, com todo o lado poético, né? Eu já mandei bilhete para minha esposa de Ruth 1,16, no índice, que te abandone, nem deixe de acompanhar, onde quer que tu fores, eu irei, onde quer que você morrer, morrerei eu. Não era nem de Ruth para Boaz, né? Era de Ruth para sogra, né? Sim. Então é uma relação tão bonita, tão saudável, né? E que também Ruth teve o privilégio de fazer parte aí daqueles que fizeram parte da genealogia mesmo acerca de Jesus. Eu gosto muito do exemplo de José e Maria mesmo, né? No episódio em que José, ao receber a notícia, né, de Maria, que ela estava esperando, né, um filho, na cultura judaica, se ele expusesse ela, né, poderia ser até apedrejada. E ele não, ele interrompeu ali o noivado, se eu não me engano, ainda estava, né, e se retirou, né, uma pessoa íntegra nas atitudes dele. Não, né? quis difamá-la, né? Exatamente. Eu acho esse exemplo muito bom também, né, em relação aos dois ali. José, que tem tão pouca história descrita ainda ali, que né? nós não tenhamos mais relatos, né? Sim, mas visto. a gente percebe esse equilíbrio, né? E o casamento ali fluindo de maneira saudável, né? Certo. Eu acho muito interessante também, eu não sei se isso é muito notado entre as pessoas, que é a questão da genealogia de Jesus ter vindo, né? Abraão, lá no Mateus, né? Primeiro capítulo. E Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e vai a genealogia toda até chegar em José e depois Jesus. Mesmo Jesus não tendo sido filho sanguíneo de José, né? Então, assim, tamanha é a intimidade que os dois tiveram, em que o próprio Deus, através da palavra de Deus, né, e Mateus, inspirado por Deus, Mateus escrevendo no Evangelho, descreve a genealogia de Jesus passando por José, né? Estou errado? Não, inclusive ele cumpriu o propósito dele. Sim, né? de ser pai, né? Mesmo não sendo. Então pai. A gente precisa entender. Isso, lógico. A gente precisa entender também no casamento, e eu vejo assim. Os próprios exemplos que está citando, que é José e Maria, né? Como eu falei aqui, Abraão, Sara, Boaz e Ruth. Eu até destaquei outro casal que toda vez que a Bíblia fala sempre muito juntos, né? Áquila e Priscila. Toda vez que a Bíblia vai falar de um, fala do outro. Confesso que eu não lembro, né? Eles estavam Atos, capítulo 18, né? Sim, Paulo já no saiu, o Novo Testamento. Você pode observar depois as pessoas também no capítulo 18. Eu até fiz uma observação aqui.
São vários textos, né, do capítulo 18, que a citação em outros momentos, sempre, ó, capítulo 18, verso 18, né, tem uma citação aqui, acompanhado de Priscila e Áquila, os dois juntos cumprindo esse propósito. Lá na origem, lá no começo, Deus de fato deu ao homem, né, ao ser espiritual, à humanidade, macho e fêmea, um propósito. Nós precisamos identificar no nosso casamento, na nossa relação conjugal, esse propósito divino mesmo, de propagar o seu nome, como a base aqui é o casamento cristão, né? E Jesus chamou os discípulos e disse: olha, vocês são o sal da terra e luz do mundo. Se é um tempo onde precisamos colocar, irradiar mesmo essa luz através da nossa vida conjugal, é um tempo como esse. Sim. Né? Um tempo em que há muitas coisas tirando mesmo o equilíbrio da vida conjugal. Certo. Por isso que é valioso. Com certeza. Sabe, Felipe, esse tema aqui hoje. Um outro conceito importantíssimo dentro do casamento é o perdão, né? Porque durante a nossa caminhada conjugal, seja ela recente, de pouco tempo de casado, ou seja, ela muito longeva, né? O perdão ele tem que estar dentro do nosso casamento. Tem que ser um dos pilares ali, né? Porque ninguém, como a gente disse nos exemplos de casamentos dentro da Bíblia, tiveram seus erros, né? Como que a Bíblia nos ensina? O que ela nos ensina sobre o perdão? Sim. É interessante, né, Felipe, que nós estamos pensando nesse relacionamento conjugal. Certo. E colocamos essa base no amor ágape. E também destacamos que o amor é eros. Os outros, eles também fazem parte, mas a base é o ágape. A pergunta em relação a perdão no casamento não é se vai perdoar, é quando. Porque necessariamente na relação a dois, e se tratando de casamento, mas a gente pode pensar em outra relação, em outras relações, o perdão vai ser necessário, né? Eu coloquei algumas coisas aqui. O perdão, no seu significado literal, significa então abrir mão de uma dívida, abrir mão de é o cancelamento de uma obrigação, de uma dívida que alguém tinha com o outro. Quando nós olhamos o perdão na palavra, Jesus falou acerca disso, falou em Mateus 6,12, né, na nossa famosa oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então está claro que perdão é a liberação de uma conta, do cancelamento da conta. Perdoa as nossas dívidas, cancela as nossas dívidas, como eu vou também cancelar daqueles que estão devendo. Então, assim, perdão é esse cancelamento. Agora, ajuda muitas pessoas que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar, que esse perdão, esse cancelamento, como é que ele funciona biblicamente, certo, trazendo para a prática. Efésios 4,32, Paulo falou assim: sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, na nossa relação de amizade, se eu fizer contra você ou vice-versa, a Bíblia está me instruindo a te perdoar em Cristo. Ou seja, por aquilo que ele já pagou, eu vou considerar o que Cristo já fez e realmente abrir mão dessa dívida que você teria contra mim. Porque foi assim que Deus fez comigo. Ele me perdoou em Cristo. O perdão, a gente... O pessoal que talvez não esteja entendendo, assim, quando a gente estava vindo e tal, nós fizemos uma viagem mais ou menos de 1 hora para chegar até aqui e ficamos conversando, né? E durante essa conversa, a gente tocou no assunto sobre o tema, né? E uma das questões que você me disse, que eu achei interessante, é que o perdão tem mais a ver com quem perdoa do que quem é perdoado, né? Eu acredito muito nisso. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre perdão, ela quer muito mais tratar quem foi ofendido do que quem ofendeu. Sim. Porque quem foi ofendido, naturalmente, emocionalmente e espiritualmente,
ele vai carregar uma dor por isso. E nesses 24 anos agora de ministério pastoral, eu pude aconselhar várias pessoas que por falta de perdão, que tinham 1 ano, 2 anos, 10 anos, muito tempo, né? Havia uma dor insuportável, havia uma gastrite, havia alguma situação que o corpo estava respondendo por conta da falta do da perdão, falta do ódio, da mágoa, né? Eu até citei para você. Então, quando Cristo assim, ele fala para nós do perdão, eu achei isso fantástico. Tem muito mais a ver com quem perdoa por isso do que quem é perdoado. Logo. Porque assim, até mesmo um dos maiores perdãos assim que eu tenho como exemplo foi quando Cristo na cruz diz: perdoe os pais porque eles não sabem o que fazem. Então assim, essa atitude de perdão, Jesus não queria nem saber se eles estavam arrependidos ou não. O perdão tem a ver com a gente. Naquele momento em si, né? Tudo bem que é muito fácil falar, né? Mas naquele momento em si, Cristo estava perdoando independente de como aquelas pessoas estavam, do que eles estavam pensando, até né? porque naquele momento ali eles estavam longe de se mostrar fruto de arrependimento. E eu citei, vou citar, citei na viagem, né, Felipe? Aquele texto para mim é fantástico, de Hebreus 12, 14 em diante, diz assim: cuide-se para viver em paz com todos, e para serem santos, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Então vamos pensar nisso aí, na importância do perdão, e todas as vezes que a Bíblia fala de perdão, ela vai tratar o ofendido. Sim. Né? Aí exemplificamente, né? Olha, agora veja bem: esforce para viver em paz com todos. Olha, o texto está dizendo que a gente precisa se esforçar para viver bem com todos. O texto não diz que todos iriam viver bem com a gente. Eu não dependo do outro. Um belo ensinamento aí, hein? Eu dependo das minhas decisões para me resolver com o outro. Exatamente. Quando eu não perdoo, eu estou dependendo do outro. Certo. Mas quando eu libero, eu vou aprender a viver, eu vou abrir. As atitudes ao redor de mim não podem ser o que influencia a minha paz, né? Agora, bota isso dentro do casamento. Eu não vou depender da minha esposa. Eu vou depender de mim mesmo para que, naquilo que é competência minha como marido, eu vou fazer de tudo, cooperar no meu casamento, com o meu casamento, para que a minha parte seja feita, independente da parte dela. Eu acredito muito que a parte dela vai ser cumprida, é uma excelente esposa, mas a Bíblia está dizendo: Vando, cuide da sua parte. Certo. Entendeu? Agora, quando eu não cuido disso dentro do casamento ou em uma outra relação, mas aqui o tema é casamento, ele está falando aqui de uma raiz que brota. E o meu cuidado é que a gente consiga dominar o broto para depois não ter que dominar a árvore. Certo. Porque se a raiz cresce e ela vai germinar, nós estamos falando de ira, nós estamos falando de mágoa, nós estamos falando de amargura. Sim. E assim, eu vou te dizer uma coisa, Felipe. Pode ser um exemplo, né? Aquela trajetória, aquela parábola do semeador, né? Em que ele passa, a semente cai, vai brotando em alguns lugares. A pessoa que não perdoa, e eu não estou dizendo que é fácil, não, é difícil mesmo. Mas a pessoa que não perdoa, seja como se fosse a semente que caiu, começou a germinar e os espinhos... A palavra não fluiu, né? Porque enraizaram ali, então, né? Assim, eu fiquei pensando nesse tema, casamento cristão, né? Dessa importância, né? Acredito que a maioria das pessoas que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar mais, né? Houve a importância de pedir a um sacerdote, um pastor, a um padre que fizesse a oração, que fizesse a condução, que trouxesse a bênção, pela importância que o casal ali teve da palavra.
É tão importante aquele dia e a palavra que foi recebida, quanto também no dia a dia do casamento cristão, a palavra se fazer presente. Às vezes, Felipe... Afinal de contas, sei lá, 2%, 3% da nossa vida a gente passa sob o teto da igreja. Sim. Os demais tempos, né, 98% a gente passa fora. Então, assim, se a gente achar que é só ali dentro que vai ficar... não vai ter aquele efeito, né? Agora, se eu pratico, Jesus falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, né? Vamos pensar assim, não só das coisas físicas, das coisas naturais, vive um casamento, mas ainda que precise. Conta se paga com dinheiro. Mas não só de pão vive, não só das coisas materiais, mas do pão, do homem se alimentar da palavra. Coloca isso para o casamento. Se o casamento cristão ele se alimenta da palavra de Cristo, ela vai trazer resultado para mim como marido e vai trazer resultado para minha esposa quanto esposa. Se você foi a um altar, né, e mediante a um público, a uma congregação, a uns fiéis, seus amigos, dizer-lhe confessar diante de Deus, né, ou fazer aquela aliança com uma outra pessoa diante de Deus no altar, por que não continuar com aquilo, né, ao longo da vida? Isso torna o casamento saudável. Sim. Isso torna o casamento, eu estou falando todos os dedos apontados para mim, um casamento em aperfeiçoamento, entendeu? Eu posso garantir para vocês, né, que a minha vida conjugal, ela teve várias etapas, né? O Vando hoje é muito mais maduro, é um esposo muito mais consciente da esfera que eu tenho que agir, né, para um casamento saudável do que outrora. Então, assim, eu de fato tenho a consciência que estou aqui para trazer o despertamento, para trazer mesmo a motivação aos demais casais e os futuros a se espelhar mesmo nas indicações que a palavra diz para nós, ainda que nós não tenhamos um exemplo de casamento perfeito na Bíblia, certo, mas de casamento que deram certo. Certo. Aqui, uma outra questão é assim, agora eu vou abusei já da sua teoria, né, bíblica, das suas citações bíblicas, né? Agora vamos abusar um pouquinho da sua prática como pastor, né, como aconselhador de casais. Lógico, né, que não vamos abordar exemplos aqui, né? Mas eu queria saber de principais questões assim que você ouve nos seus aconselhamentos, que sejam importantes a gente se atentar ao longo do casamento, desses principais erros que podem ser cometidos, né? Olha, são muitos anos mesmo de atendimento a casais, né? Eu vejo que, na maioria das vezes, as partes, né, inclusive com situações querendo realmente acabar o casamento, quase todas as vezes, isso sempre foi muito forte para mim, né? Uma das partes sempre acusando o outro. E um casamento restaurado, um casamento mais saudável, necessariamente ele precisa sair dessa linha de acusação, né? Eu vou dar um exemplo prático até no meu casamento, né? Sou uma pessoa que eu gosto muito dos horários, né? E por um período eu cobrei muito a minha esposa dela conseguir, né, estar nos horários, atender os horários ministerial ou até mesmo familiar dentro do horário que a gente combinou, né? Eu ficava nessa linha acusativa mesmo. Rígida. Mas o amor, né, ele tem uma tratativa, esse amor ágape, ele tem uma tratativa de pensar no outro, né? E eu comecei a pensar o seguinte, o que eu posso provocar para ajudar? Se é fechar a porta, se é apagar a luz, né? Para que esse horário... Já vai deixando ela irritada também. Tá brincando, né, meu? Não, mas aí eu passei a colaborar para que ela conseguisse
de fato atender mais aquilo que a gente havia combinado. Com certeza. Não fiquei só batendo no relógio, reclamando e tal, porque o casamento, seja do Vando com 27, com o Vando pastor, tudo tem os seus desafios. Certo. E se a gente não se coloca à disposição de colocar a mão na massa e praticar algo diferente, né, para manter um casamento saudável, né, as coisas nos detalhes que eu vejo que a gente pode observar e trazer mais vida saudável para o nosso casamento. Então, assim, desde coisas pequenas, como jogar aquela velha história da toalha molhada em cima da cama, ou situações mais severas, devem passar por você. Mas algo que eu percebo muito hoje em dia são algumas pessoas, até nessa viagem eu usei o termo do homem em si, né? Existem muito homem, mas aí você me corrigiu que também há muitas mulheres nesse sentido. Mas eu tenho um certo preconceito, então eu falo mais pelos homens, e tenho autoridade para falar na questão dos homens, né? Eu vejo muito homens hoje tendo a impressão, e aí eu não vou nem dizer, eu vou tentar segurar as minhas palavras aqui, porque eu não seja mal interpretado, dizendo que eu estou acusando ninguém. Mas existem muitos homens hoje que têm a ideia de que eu não estou feliz e por isso eu preciso ser feliz fora dessa situação em que eu estou. E aí coloca o casamento em si como sendo a responsabilidade da infelicidade dele. E aí deixando para trás os filhos, a criação, a família que ele construiu, né? Que é o bem mais precioso nosso aqui, né? Então, assim, quando chega uma pessoa dessa a pedir um aconselhamento a você, qual a sua atitude em relação a essa? Assim, em achar que a felicidade está fora dali. Eu preciso ser feliz. Eu preciso ser feliz. Eu preciso viver a minha vida. Que me tira um pouco do sério quando eu ouço alguém falando isso, sabe? Então, me fez lembrar, sabe, nesses 24 anos, não foram poucas pessoas, poucos casais, poucos indivíduos que estavam nessa situação. Graças a Deus, sabe, Felipe, muito dessas pessoas, dessas ideias, por conta da palavra, de um aconselhamento, ministério pastoral, ministério do sacerdote, a gente não toma decisões para as pessoas, a gente mostra o caminho da palavra. E elas precisam aceitar esse conselho, ver o que a palavra de Deus diz, porque ela sempre quer o melhor para nós. Mas me veio assim uma lembrança de vários casais, várias pessoas. Pastor, não aguento mais, eu quero ser feliz, né? Aquela coisa toda, né? E o outro lado, rapaz, lutando para esse casamento, né? Quero salvar meu casamento, né? Nós prestamos juramento no altar, né? E aí, rapaz, não foi nenhuma nem duas vezes, Felipe. Esse indivíduo que estava tão certo disso, né? Aí a pessoa, o outro lado lá, seja homem ou mulher, porque eu não posso dizer que foi só homem que eu... Sim, com certeza. Que eu vi, né? Aí quer saber de uma coisa? Então, já que você não quer mesmo, acabou, vão acabar, vão separar, vão divorciar. Paz, não foi nenhuma nem duas vezes, Felipe. O outro lado entrou em desespero. Depressão. Quem teve a atitude de desdém, de abandonar, de chutar o pau querer da barraca, ser feliz, querer né? ser feliz, entendeu? Não foi um caso que eu vi ao longo desses 24 anos de ministério. Né? A lição que eu tiro de tudo isso, né, é que a gente precisa valorizar mais aquilo que nós temos. Certo. Porque ao longo desse período ministerial, eu vi pessoas perdendo o que tinha, arrependido, e não deu mais. A história da grama do vizinho sempre mais verde que a sua, sabe? Não deu mais. Então, assim, eu vejo, né, na minha própria família, nos meus próprios familiares, né, exemplos de famílias que foram destituídas. Talvez não, certamente por isso. Eu prezo tanto pela minha família, pela minha esposa, né?
eu prezo tanto pelos meus filhos, eu prezo tanto ao longo desses 27 anos, né? Eu falo que a minha esposa sempre apresenta comigo uma lista de um Salmo 117 eu ter que melhorar, né? E aí ela sempre... E você? Não, tá tudo bem, meu amor, você tá bem. Mas você não tem nada? Não, eu tenho que melhorar. Então, a consciência que a parte do casamento que eu posso fazer, que eu devo fazer, me ajuda muito a colaborar para que esses 27 anos sejam bem melhores do que os primeiros anos. E além disso, agora um pitaco meu, né? Por mais que o homem tenha essa ideia da grama do vizinho ser mais verde, né? Ah, não, porque aquele outro casal vive de um jeito e tal, eles fazem isso, fazem aquilo, ou pior, com aquela outra pessoa eu podia ser mais feliz, com aquela outra pessoa não sei o quê. Se você realmente, e aí assim, vou falar até usando a minha câmera aqui, né? Se você realmente é um homem cristão e você acha que uma outra pessoa vai te fazer mais feliz, você tem que acreditar que é Deus que está colocando aquela pessoa no seu caminho, não é? Como que Deus vai colocar uma pessoa no seu caminho para destruir o seu casamento e a sua família? Entendeu? Então, por mais, parece lógico um negócio desse. Sim. Como que eu não quero que isso, poxa, bastião da moralidade. Não, mas eu tô dando um exemplo, porque assim, até na viagem para cá eu falei, pode ser que a gente perca, pode ser que eu perca seguidores, pode ser que sofra uns hates aí, por, às vezes falar alguma coisa que possa tocar na ferida de alguém. Mas como que você pode acreditar que é Deus colocando uma pessoa na sua vida para destruir a sua família? O que ele construiu inicialmente, sabe? É difícil entender certas coisas assim. Essa questão familiar e conjugal, né? Lembrando que o canal aqui é Jesus Puro e Simples. Ele sempre vai nos reportar o que a Bíblia ensina, o que Jesus ensina, né? E que eu posso dizer claramente, não é nada maçante, né? É para o nosso melhor. Acredito que os casais precisam compreender ou voltar mesmo às origens dessa base cristã. Pedro chegou a dizer aqui, Felipe, em 1 Pedro 3, versículo 7, do mesmo modo, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, trate-as com honra, como parte mais frágil, co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não seja interrompida as suas orações. Então, o meu comportamento com a minha esposa, né, pode comprometer as respostas das minhas orações. Né? Então, eu tenho que levar isso em consideração. Né? A base, o projeto de Deus é essa família bem estruturada na palavra dele. Né? Desculpa. Não, só quero fechar dizendo o seguinte: essa vida comum do lar, o homem ele precisa ter essa vida comum do lar. Vou tocar um pouco mais à frente, né? Talvez por isso tem algumas brechas. Pedro está falando dessa vida comum, de tratar a mulher realmente com a honra que ela merece. A Bíblia trata também, vê o papel do homem como cabeça do lar, lá na frente. Nas primeiras perguntas eu tinha isso lá, Efésios capítulo 5, deixa isso com muita clareza, 22, 23. O homem tem esse papel, a mulher tem o seu papel de ser submissa. Há uma missão que foi dada ao homem e a mulher vai ter essa comissão junto com ele. Não tem uma tratativa de um mais importante do que o outro. Existe uma esfera diferente da outra. E isso, ela se harmoniza bem na vida conjugal. Né? Esse casamento com essa base cristã, a gente tem que considerar. E aí eu lembrei de Apocalipse 3:20, né? A princípio não tem nada a ver com casamento, mas é um texto muito conhecido por muitos aqui, eu acredito, que vão estar nos acompanhando. Estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se você pegar o contexto disso, é uma das 7 igrejas do Apocalipse, né? E nós estamos falando da igreja de Laodiceia, que no verso 20 botou Jesus para fora. Então, se uma igreja, Jesus estava batendo para entrar,
O que uma pessoa descuidada pode fazer com o casamento em relação a Jesus? Certo. Talvez pessoas estão nos acompanhando aqui, daqui a pouco, mais para frente, vai ficar aí registrado no seu canal. Casais precisam fazer pergunta: botou Jesus para fora? Uhum. Porque ele está batendo para entrar, se for o caso. Certo, com certeza. E agora, assim, a parte mais densa agora do episódio, né, que eu queria tratar, são situações mais, assim, pouco comuns em assuntos quando é o casamento, né? Que eu, pelo menos tudo que eu vi, que eu pesquisei, eu não vi, e por isso quero tirar essas dúvidas minha e também do pessoal. Como que você lida no aconselhamento, seja bíblico ou seja prático mesmo, com a reincidência de um pecado ou de uma ação cometida por um dos parceiros quando o outro já perdoou? Assim, como seja nas coisas pequenas, como aquela questão da toalha molhada em cima da cama, ou as contas de um cartão de crédito estourando em que outro já, não, segura aí, ou situações de adultério ou de outras questões em si. Como que você lida com essa reincidência do pecado quando você vai aconselhar? Ou como a Bíblia lida com isso, né? Então, a sua ressalva foi bem importante, porque a nossa base mesmo do aconselhamento vai ser sempre sobre aquilo que a palavra de Deus ensina. Ela é viva, é eficaz, ela é prática, né? De fato, considerar de novo que esse casamento cristão, ele precisa, por parte dos dois, do homem, da mulher, do esposo, da esposa, né, estar sempre sobre a base de Cristo. E sobre a base de Cristo, né, nós precisamos entender que aquilo que foi tão importante no altar para mim há 27 anos atrás, e que certamente vocês também se recordam do dia, né, que estavam no altar, entender que sobre essa base bíblica, né, eu até coloquei algo aqui, né, se alguém tem falta de uma vitamina, ele vai repor, né, se alguém tem falta de alguma coisa, né, até em outra área ele vai repor. No casamento, essa balança tem que estar sempre equilibrada de novo com a palavra, porque a origem, né, aquele que pensou, aquele que é poderoso, ele também já deu todas as orientações. Então, quando eu penso na sua pergunta aqui dessa reincidência, a gente precisa realmente, nessa prática da palavra, tomar essas vitaminas, né, acrescentar aquilo que estava faltando, e esses hábitos, né, reincidentes, eles precisam realmente ser corrigidos, porque ao meu ver, a gente precisa valorizar tanto o casamento que já não pode mais valer a desculpa do esquecimento. Pode ser talvez a falta de prioridade para mudar aquilo, né? Então, o exemplo da toalha, né? Não, eu sempre aconselho, né? Como você falou aqui, nós temos realmente até um curso de casados. Eu sempre aconselho que o homem e a mulher, né? O noivo, a noiva, nós chegamos, né, para o casamento de famílias diferentes. O jeito que cada um até como tira o sapato e coloca a meia, coisa simples, né? Como que tira a pasta, né, para colocar na escova, se é no meio, se é no final. Mas assim, depois que casou, a gente vai percebendo, né, a melhor maneira de se adequar, né, se adequar mesmo a essa vida de casado. E aí um costume, né, que ele vai rolando, isso vai machucando, vai magoando, vai realmente trazendo feridas para o casamento. Mas se é nessa base de Cristo, e eu creio que ele não pode rolar mais. Ele precisa dar um ponto final, até porque a toalha, ela tem uma consequência, o adultério tem outra consequência. Certo. Entendeu? E ao meu ver, né, seja para o casamento, até naquela base de Hebreus 12, né, eu entendo que a gente sempre precisa liberar o perdão.
Se vai continuar a associação ou não é uma outra história. Certo, então aí a gente já vai para uma outra questão que eu tenho, que é bastante assim, pesada também, que é a questão do divórcio. Existem bases bíblicas para o divórcio, porque assim, a reincidência de pecados, de ações e pecados muito fortes, assim, como é o caso do adultério, ou um vício, ou um endividamento que comprometa a família, ou um abuso, seja verbal ou físico, essas reincidências, elas podem gerar até a morte de algumas pessoas, né? Principalmente da mulher. Então, assim, qual base bíblica a gente utiliza ou não digo nem utilizar, qual é a base bíblica para esse assunto, divórcio? Então, tanto Jesus, ele abordou sobre este assunto, porque ele respondeu à lei, né? Paulo também fala sobre isso, e os demais assuntos que falam de perdão vão abordar sobre isso. Se ainda tiver tempo, eu vou tocar um pouquinho, mas enquanto eu estou lembrando, né, nos meus 24 anos de ministério pastoral, eu pude ver casais sendo restaurados, né, por situações mais adversas, mais absurdas e profundas. Eles tiveram a capacidade, né, não apenas de se manterem casados, mas de restauração. Mais importante do que a manutenção do casamento em si. Ao meu ver, essa é a tônica do aconselhamento, uma restauração, não apenas uma manutenção de fachada. Mas também vi casais que não suportaram essas atitudes e que houve o rompimento. Estou falando do ponto de vista prático. Agora, do ponto de vista bíblico, né, Jesus respondendo, ele disse lá em Mateus 19, né, perguntaram, né, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio, né, à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorcia de sua mulher, exceto por imoralidade, por adultério, né, se casar com outra mulher. Então Jesus aqui, cometendo adultério, Jesus está respondendo à lei, e ele está mostrando que desde a lei, Deus nunca foi favorável. Deus não plantou o casamento para ter divórcio, mas ele entendeu e aceitou condições que em algumas dessas situações a lei dava abertura para se divorciar. Jesus está apontando acerca disso, entendeu? Sim. Então, dentro dessa orientação bíblica, aqui já está claro a resposta que Jesus dá, né? Lembrando que em Marcos 10:9, né? Portanto, que Deus uniu, ninguém o separe. Ou seja, não é plano, Deus não tem esse plano de sair acontecendo divórcio na vida das pessoas. Certo. Mas em relação à lei, haviam situações específicas e que a lei resolveu assim. Deus permitiu que essas pessoas se divorciassem. E quando a gente vai também para a graça, né, para a igreja, lembrando lá em Hebreus 8, né, que agora em Cristo Jesus nós estamos numa aliança superior, com superiores promessas, aquilo que os grandes heróis da fé experimentaram, capítulo 11 de Hebreus, né? Foi algo sensacional, mas o que nós vivemos hoje nessa dispensação do Espírito dentro e sobre nós é algo que nenhum desses homens viveram. Então está sobre nós uma capacidade espiritual e divina muito maior de suportar, de se reinventar, de restaurar coisas, certo, até pela força de Deus em nós. Tudo bem, existem bases para isso. A gente deseja, obviamente, que sejam restaurados os casamentos nessas situações. Mas existem bases bíblicas, sim para esses projetos assim, extremos. Eu não vou colocar você para falar sobre... Não, eu tenho outras aqui, eu posso terminar aqui? Pode, claro, desculpa se te essa interromper. Foi só Jesus, né?
Porque Jesus está me respondendo a lei. Aí você pega aqui em 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida dos seus parentes... Só vou pedir para você posicionar mais assim, mais para frente. Para cá. Eu estou olhando para você sendo da cama. Paulo falou aqui, ó, se alguém não cuida dos seus parentes, dos seus familiares, especialmente da sua própria família, negou a fé. E é pior que um descrente. Então Paulo está dizendo assim, está botando ordem na casa. Talvez alguns cristãos lá estavam vivendo de tal maneira que estava desconsiderando a sua própria família. Paulo botou ordem nessa casa. Não, você não está entendendo o seu papel, né? Então, uma situação como essa, que esse indivíduo, a sua atitude fica tão longe do cristianismo como se ele não fosse. Então isso compromete a vida e a fé dele, como compromete o casamento e a família dele. Com certeza. E Paulo não está apoiando isso. Isso está sobre o olhar de que isso pode comprometer tanto a família, que isso pode ter uma separação, pode ter um rompimento. Porque ele foi considerado um pior daquele que nunca ouviu falar. Então a gente tem que ter cuidado com isso, nessa responsabilidade que nós temos sobre o que nós já sabemos e vivemos sobre Cristo. Eu não posso desconsiderar a minha família. Não é isso que a Bíblia me indica, né? As orientações que Paulo deu. Aí, ou seja, Paulo está dizendo, né? Só reafirmando aqui, que cristãos que não cuidarem dos seus familiares, que abandonarem, né, os seus, ele é pior do que um infiel. Certo. Considerando que Jesus disse, lá em Mateus 18, verso 15, ele diz, se seu irmão pecar contra você, né, vá ele, mostre-lhe o erro, se ouvir, ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois, de modo... né, qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Certo. Se ele recusar, agora faça um link com o que Paulo falou lá, né? Com aquele que desprezou a família, ouviu, está sendo aconselhado, está sendo aconselhado. Se ele recusar em ouvi-lo, conte à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão. Perfeito. Agora coloca isso dentro da família. Não tem base um indivíduo falar que ele tem uma base de um casamento cristão se ele abandona, se ele menospreza, se ele não cuida da família, né, seja o pastor, seja o padre, seja o sacerdote, seja o irmão. Rapaz, você está no erro, sai desse erro, e o cara não sai. Com certeza. Paulo e Jesus estão usando assim uma linguagem que o nível que ele deixou, né, foi ele que largou, e haverá consequências sérias na vida dele. Ele está comprometendo a fé e a família dele. É consequência de colher aquilo que plantou, né? Então, e não por sofrer porque a mulher ou o marido em si teve essa base para se afastar dessa pessoa, né? Simplesmente aquilo que você falou, ele plantou isso e foi recomendado a largar disso, sai disso. Como eu te falei em vários episódios de aconselhamento, né? Rapaz, você está no erro, cara, conserta. Não quero saber. Rapaz, dá tempo ainda. Não quero mais, eu quero ser feliz. E quando ele acordou, outra parte não queria mais, sabe? E aí, assim, foi uma página virada, né? E o último exemplo aqui, em relação a essa questão do divórcio, Paulo também cita lá em 1 Coríntios 7, né? Que ele fala sobre um casamento de um cristão e não cristão. Olha o que ele diz, né? Aos outros eu mesmo digo, não, Senhor, se o irmão tem uma mulher descrente, né, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie. Então, se alguém, né, que vai nos acompanhar aqui, está nos assistindo, está nessa situação, Paulo fala, continue casado. Né? Se uma mulher, agora em relação à mulher, tem um marido descrente, e se ele tem a disposição de viver com ela, não se divorcie. Né? Mas ele continua. O marido descrente é santificado, né? Ou seja, ele vai receber, ou ela vai receber a influência desse que tem uma aliança, né? Todavia, se o descrente, aquele que não tem uma aliança, né? Aquele que não tem uma base em Cristo, eu não estou falando de religião, falando de Cristo, separar-se, que se separe.
Então Paulo está recomendando aqui. Me parece que nessa igreja aqui haviam casos que Paulo deveria estar ali normatizando ali, ó. O A ou B ali, o indivíduo não é crente, né? O indivíduo não é um cristão ainda, não separa não. Uhum. Mas tinha um outro caso que o outro que não era cristão, que não tinha uma aliança com Cristo, não quer saber de mais nada. Certo. Esses casos que Paulo está pontuando. E aí, essa questão de não ser cristão e tal, isso vai muito também de não ser cristão, ser no papel e não ser nos atos, né? Que você também já falou e a gente já conversou sobre fé e obra, é aquela questão da fé e obra. Porque assim, eu creio que Jesus é meu Salvador e tal, que através dele eu confesso que Jesus é o Cristo e tal, mas saindo dali eu não tenho atitudes cristãs, como se aquilo fosse excludente. Eu não sou aquele, a pessoa, na minha opinião, não é cristã. Se eu não assim, sou um né? praticante, eu não absorvo aquilo que a Bíblia diz. E Paulo chega a dizer com essa clareza: se ele quer se separar, que se separe. 1 Coríntios aqui 7, versículo 15. E em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de uma servidão. Entendi. Deus nos chamou para servirmos em paz. É isso aí. Isso é interessante, sim. Entendeu? Tem norma aqui em relação a uma tratativa de um casamento, de uma família. Não há base bíblica para o homem ou a mulher tratar de qualquer jeito a sua família, principalmente o homem como cabeça, né? E como fazer ser de qualquer coisa. Vamos lá para essa questão mais forte, que é a questão da agressão física. Um homem que também tem o vigor mais forte. É bíblico também a gente defender os mais frágeis. Então, uma situação onde uma pessoa, no caso a mulher mais frágil, entra nesse contexto de agressão, é do cristão, é papel do cristão proteger os mais frágeis também, num sentido de que, assim, ela própria, eu posso falar isso como opinião minha, se os pais não educaram esse homem para que ele seja um homem digno, e aí sim ele se tornou agressor, se a mulher tentou e também não conseguiu, se os filhos uma vez no casamento tentaram e também não conseguiram, talvez o mais cristão que essa mulher possa fazer é denunciar para que talvez na cadeia ele aprenda, sabe? E você vê que tem respaldo aqui em relação a esse desdém, esse destrato com a família, desde Paulo quando falou Timóteo, Paulo nessa tratativa aqui aos Coríntios capítulo 7, né? Eu cheguei até a escrever, se o marido descrente, né, ou seja, aquele que não pratica a palavra, certo, né, está batendo e abusando da sua esposa, né, então ele não está agradando em viver com ela. Exato. Né? No entanto, vale ressaltar que se a parte não cristã consentir em viver, a Bíblia vai recomendar, fique casado, mas só não pode ter essa tratativa de fazer de qualquer jeito, de bater, de espancar, de ofender, essa violência verbal, física, emocional, né? Não tem base. Ou não cristão, que Paulo disse. Mesmo que a pessoa confesse, eu acredito em Jesus, mas na minha opinião disso também que Paulo está falando. Uma outra questão que eu acho, é muito importante, que a sociedade às vezes impõe a gente, que é aquela questão, e aí, vai casar, não vai casar, vai ficar pra titia, e você não tá casando por quê? Às vezes na questão do homem, por que não vai casar, e não sei o que lá. E aí deve ser algo que deve passar pelos seus aconselhamentos também, né? Que é a questão assim, existem bases bíblicas ou em que situações você não recomenda o casamento para alguém especificamente que venha ou procurá-lo? Eu vou me respaldar aqui de novo na palavra. Com certeza. Não espero menos do Senhor, mas é isso aí, é disso que nós estamos falando. Paulo ele respondeu também, né? E aí, só um parênteses, desculpa. Uma anotação que eu fiz que é assim: existe uma recomendação a não se casar dentro da Igreja Católica, que não é a questão
aqui para a gente debater. Eu estou perguntando isso pessoalmente a você, né? Que é a questão do celibato, né, dos padres. Sim. Então essa é uma questão católica. A questão aqui seria, só para deixar claro também para os telespectadores, né, para quem está assistindo, que existe essa base também dentro do catolicismo, né, o celibato. Mas aí eu queria saber de você, da sua visão, né, e aí da sua denominação em si, se existem essas bases, você mesmo já aconselhou alguém a não se casar? Eu vou pela última pergunta, né? Eu não aconselhei ninguém a não casar. Não. E nunca aconselhei alguém a casar. Tá bom, então tá. Eu acho melhor o indivíduo entender em relação a ele mesmo com Deus, porque eu vejo assim, se aproxima mais do respaldo bíblico. Paulo aqui no capítulo 7, verso 32, de novo eu penso, Felipe, que o nosso papel, né, é apenas mesmo responder aquilo que a palavra de Deus pode trazer de luz para a pessoa. O salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? E deixar que o indivíduo tome as suas decisões. Eu tenho muito cuidado e muita ética em não tomar decisões para as pessoas. Claro. Porque se der certo, eu crio um problema. Ela vai ficar codependente das minhas opiniões para a vida dela. Se der errado, eu crio outro problema. Porque não deu certo, eu sou o culpado. A responsabilidade é sua. Então, assim, eu não vejo que o ideal nosso, né, é tomar decisões para a vida das pessoas. Com certeza. Mas é sempre mostrar a luz da palavra. Então, Paulo tratando aqui em 1 Coríntios 7, 32, nosso tempo está tranquilo? Está tranquilo. Tá, né? Não, vamos lá. Paulo fala assim, verso 32, gostaria de vê-los livres de preocupações. Paulo está respondendo desde o capítulo 5, capítulo 6, né? Então está dentro desse... Aonde? Desculpa. Capítulo 1 Coríntios. Não, Coríntios. Coríntios, capítulo 7, aqui no 32 em diante. Só lembrando que esse contexto aqui do capítulo 7 são perguntas que foram feitas a Paulo. Paulo está respondendo uma série de coisas, inclusive sobre imoralidade estava tendo dentro da igreja. Capítulo 5 fala sobre isso, capítulo 6. Então Paulo está respondendo assim, ele diz: o homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. O que é casado preocupa-se com as coisas deste mundo e em agradar a sua mulher, né? Ele está dividido, tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito, mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo em agradar o seu marido. Ou seja, dentro dessa resposta, né, eu vejo que, biblicamente, o solteiro ele precisa ser pleno. Paulo está dizendo que aquele que não é casado, ele vai ter um tempo exclusivo, ele vai dar 100% para cumprir aquilo que Deus o chamou. Quando o indivíduo decide casar, seja homem ou mulher, ele também vai cumprir o seu papel, a sua chamada, né? Eu acredito que todos nós temos uma chamada, um propósito. Ele vai cumprir isso com o Senhor, mas eu que sou pastor, eu também tenho que cumprir as minhas obrigações com a minha esposa e com meus filhos. Perfeito. Então, nesse caso, quem vai casar ou não, e é isso que a Bíblia vai tratar. Ela não vai dizer que todos devem casar ou que todos devem ficar solteiros, mas que todos devem ter uma vida santa, né? É possível uma vida de solteiro imunda, e é possível uma vida casado suja. Certo. A questão principal é ter uma vida plena e santa diante de Deus. Aquele que não tem um compromisso familiar de casamento, Paulo aqui no verso 32, ele diz, olha, esse indivíduo vai dar exclusividade ao Senhor. Ele vai ter todo o seu tempo para o Senhor. Quanto ao casado, né, ele não pode fazer isso. Eu não posso dar exclusividade ao ministério pastoral, esquecer da minha esposa e dos meus filhos. Não seria coerente com a palavra de Deus. É isso que Paulo está tratando. Então, Paulo está dizendo que o solteiro ele vai ter muito mais chance, vai dar 100% daquilo do seu tempo para o Senhor, né? Então, eu realmente não vou dizer que o indivíduo não vai casar ou que o indivíduo tem que casar, mas ele precisa ter
esse cuidado da palavra do Senhor. Então, primeiro existe base para que se mantenham solteiros. Sim. E pessoas casem. Esse versículo aí entendeu? Bateu o martelo, né? Então, e Paulo assim, tá respondendo lá. Aquela pessoa, às vezes, um religioso demais, não, todo mundo tem que casar, você tem que constituir sua família, você tem que ter filho, você tem que não sei o quê, e aí povoar o mundo. Existem bases bíblicas contra essa pessoa que, às vezes, utiliza, sei lá, um ou outro versículo aleatório para falar que todo mundo tem que casar. Então aí está, né? Paulo recomenda aquele que não quiser que não se case, que não seja, não quiser não, né? Que não seja o chamado dele, que não case, e outros que sim casem, mas como você disse, né? De uma forma ou de outra que a pessoa fique em santidade. Sim, ou seja, o casamento, ainda que haja todo um favorecimento, né? Casamento é algo normal, eu achei aqui. O casamento é algo normal, é aprovado pela palavra de Deus, mas não é uma ordenança. Certo. Entendeu? Concordo. Mas ao escolher a vida de solteiro, é preciso que ela seja santa. Ao escolher a vida de casado, uma santidade dentro do casamento. Certo. Entendeu? Todo assunto que eu fui pesquisar sobre casamento, os assuntos que mais me interessou foram aqueles onde não houve aquela questão de, às vezes, duas pessoas estarem lá, lembra, amor, daquele casamento, no nosso casamento, não sei o que, e o outro fala, lembra, fulano, no meu casamento, não sei o que, aquilo, putz, cara, às vezes desculpa, pessoal, é um porre às vezes ficar ouvindo aquelas coisas. Mas aqui eu vou ter todo o cuidado para tocar num assunto para que não fique chato também aqui o nosso episódio, né? Que é um assunto pessoal, né? Que às vezes eu tive com uma pessoa muito religiosa e a pessoa falou assim, e aí, fulano, Felipe, e o próximo filho, quando que vem? Eu falei, não, eu tenho um filho, né? Pra quem não sabe, um filho só. Eu falo assim, não, eu vou ficar com um só e tal. Não, você tem que ter mais filhos, você tem que... Eu falei, ô fulano, e se... Espero que a pessoa ouça, mas não leve a mal, né? Aí eu falei, mas se Deus talvez ache melhor para mim que eu tenha um filho só, porque a pessoa me disse assim, não, é só você orar ou rezar, né? Não vou usar o termo aqui que talvez seja mais característico de uma denominação ou outra, para não dar nome às pessoas, né? Mas, por que você não... Se você fizer isso, orar, rezar e tal, Deus vai transformar o seu coração para que você tenha mais filhos. Eu falo, caramba, cara, a pessoa quer empurrar, a sociedade quer empurrar as coisas goela abaixo a gente, e às vezes utilizando até a Bíblia para falar disso, sabe? Eu entendo aqui que nós estamos utilizando a Bíblia, mas de maneira sadia, né? Não, então até para ir em vários campos, né? A minha decisão particular ali foi essa. Você que não vem ao caso citar aqui, mas obviamente assim, baseado em Cristo, na minha vida cristã, sabe? Então é isso. Se tratando do casamento, é uma discussão relevante entre você e sua esposa. Não entre o outro indivíduo que ele acha. E isso serve para o solteiro que não vai casar, que não é o momento para mim, eu quero ser dedicado a outra coisa, minha carreira profissional. Mesmo que não seja assim, desculpa, eu utilizei a questão da carreira profissional, mesmo que não seja essa, eu não sei assim, se eu vou poder utilizar, para não polemizar e não entrar em assuntos mais densos assim, que demandam até horas e horas de assunto e conteúdo, coisa que eu acredito que eu não tenho. Mas assim, mesmo que não seja a questão profissional que leve uma pessoa a decidir não casar, não é do interesse e nem de ninguém saber, sabe? Não tem que ser. Então, se a pessoa quiser utilizar disso para ser uma forma de dizer que não vai casar, é isso que eu tô querendo dizer, né? Não, eu quero focar em outras coisas, eu não tô preparado ainda, e por aí vai, sabe? E aquilo que eu te disse, eu penso que é sempre do indivíduo. Como você disse, eu tenho que permanecer santo. Isso. Eu sou convidado a isso, seja no casamento, seja sendo solteiro. Se tratando de uma ideia, de um conceito, de um padrão cristão de Cristo, isso é o mais fundamental, né? A decisão de casar ou não,
né, passa por outras coisas, mas de ser santo, de ter uma vida pura mesmo diante do Senhor, faz parte do que a Bíblia, a palavra de Deus aponta para nós. Né? Eu tenho até um texto aqui, se você me permitir, de Mateus 19, né, Jesus respondendo assim, né, os discípulos disseram, se essa situação entre homem e sua mulher, é melhor não casar. Mateus 19:10, Mateus 19:11. Jesus respondeu, nem todos têm condições de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos pelos homens e outros ainda se fizeram eunucos. Por causa do reino dos céus, quem puder aceitar isso, aceita. Ou seja, eu vou resumir rapidamente aqui, tem aqueles de nascença mesmo, né? Homens que nasceram naturalmente capacitados, né, de se absterem do sexo. Né? Aqueles outros que fizeram eunucos mesmo, nos tempos bíblicos. Existia isso, né? Castração. E aqueles que fizeram eunucos por causa do reino são aqueles que voluntariamente decidiram não se casar para se dedicarem à obra do Senhor, né? Então, você percebe que Jesus disse aqui, né? Aquele a quem é dado, né? Está também recomendado não casamento, né? Não casamento. Então, assim, ainda que alguém tenha esse algo dado mesmo pelo Senhor, ainda assim eu entendo como algo bem particular do indivíduo. Sim. Né? Porque eu até coloquei aqui depois, o próprio Paulo, né? Que estava aconselhando, que ele tinha 100% de dedicação ao seu chamado, né? As suas orientações, as suas cartas, elas falam muito mesmo o tempo todo sobre as famílias, sobre o indivíduo, né? Paulo falando a Timóteo como pastor ali, em relação ao ministro, ao pastor, ao líder, ao diácono, uma só mulher. Todas as tratativas de Paulo não foi considerando a exceção de não estar casado, para não ficar pesado, entendeu? Mas exatamente os aconselhamentos, os passos que aqueles líderes, aquelas igrejas deveriam ter em relação às suas responsabilidades com seus familiares. Certo. Então aqui, chegando ao fim agora, né? Eu acho que o assunto é muito extenso, mas o programa já está ficando longo, né? E a gente tinha que tratar desses temas, tanto as definições de amor, de perdão, quanto as bases bíblicas para a manutenção desse casamento, de repente um divórcio, que é o que ninguém deseja e o que ninguém quer, né, como cristão, muito bom deixar isso claro. E na questão do não casamento, né? Então, assim, a gente passou por isso tudo. E agora, finalizando, eu queria que você deixasse algumas recomendações agora de leitura, ou seja, qualquer um outro filme, ou qualquer outra situação, um curso, o que você ministra, né? Para que as pessoas possam se aprofundar mais no assunto, né? Então, assim, eu também quero agradecer esse tempo, né? Todas as vezes que eu falo, que eu toco, que eu trato de família, eu sei que a minha família, o meu casamento, né, o meu relacionamento vai sendo aperfeiçoado, porque toda vez que você se dispõe a ensinar alguma coisa, você aprende também. Então é com esse objetivo também que isso me ajuda muito. Obrigado pelo privilégio de poder estar aqui no Jesus Puro e Simples. Eu que agradeço sempre a disponibilidade. E eu quero, assim, a minha fala final mesmo é de que as pessoas, os casais, os futuros casais, né, eu quero só deixar que, assim, quando o papel do homem, algumas considerações mesmo, né, que são coisas de necessidade, depois eu vou citar alguns livros, né, da parte da mulher em relação ao marido, eu vejo que é muito importante que a esposa reconheça sempre esse papel do marido. Para o homem isso é importante, é uma das suas necessidades mesmo do homem no casamento, como algo necessário, esse reconhecimento do seu valor dentro da sua casa, né? Ainda que o homem, o indivíduo, o marido tenha alguma deficiência, a mulher sábia edifica a casa. Tá pautado para o homem o amar a mulher, tá pautado para a mulher honrar o seu marido. Me parece que essas são as tônicas de destaque do homem, amar, e da mulher, de honrar. Então, uma das necessidades do marido e esposa
é você reconhecer mesmo esse valor. E ainda que haja algumas deficiências, e quase sempre há, né, essa sabedoria divina de você edificar, reconhecer e valorizar, vai trazer ainda mais vida saudável para o seu casamento. Faz parte de algo de necessidade, mais do homem do que para a mulher, a atividade sexual. Né? Isso é mais importante para o homem do que para a mulher. Pelo menos nos meus aconselhamentos, isso é muito observado, né? Porque isso está muito mais... Isso vem mais em assunto, né, do homem do que da mulher. Muito mais do que da mulher, né? Então, quando o casal entende que o indivíduo, né, ele tem a necessidade diferente, o homem tem necessidade diferente da mulher, e a mulher tem necessidade diferente do homem. Do homem, se a mulher perceber e valorizar não só esses, mas outros, mas eu estou destacando aqui essa necessidade de valor dentro do lar, né? Essa necessidade também de que o homem ele vai ter uma atividade sexual mais do que a esposa, né? Essa necessidade também de respeito e de lealdade. Certo. Né? Isso para o homem é mais importante do que talvez a mulher possa entender. É aquele velho versículo, desculpa interromper essa mensagem também, né? Aquele versículo, o homem, a mulher tem que ser submissa. Eu não te trouxe aqui para falar daqueles versículos clássicos, né? A mulher tem que ser submissa ao marido, seu esposo. O homem tem que amar a esposa como Jesus amou a igreja e tal. Tudo bem, isso são versículos muito importantes. Mas o homem tem, já que ele talvez queira que a mulher, talvez quando ele quer ser o cabeça da casa, que ele seja submisso a Cristo também, sabe? Mas para alguém, de repente a mulher, você não exigir, né, não é a palavra, mas para você querer que a mulher tenha aquele comportamento bíblico, que é diferente do comportamento mundano sobre submissão, né? Estamos falando do comportamento bíblico. O homem tem que ser submisso a Cristo também. Mas é aí que o casamento fica saudável, entendeu? Porque se a gente entender o papel do homem dentro do casamento, e a gente já está nos finalmente, mas ele é muito mais exigido do que da mulher. Porque o do homem, ele se assemelha a Cristo. O papel de Cristo em relação à igreja é infinitamente maior do que o papel da igreja. Mas quando a Bíblia foi tirar de exemplo, né, a quem eu posso assemelhar o homem dentro da casa? Se assemelhou a Cristo. Não dá para ser a autoridade se a gente, enquanto marido, não se espelhar em Cristo. Exatamente. Mas se espelhando em Cristo, é o papel mais desafiador do casamento, não é o da mulher. É o nosso. Porque a semelhança é a Cristo. Eu costumo dizer sempre isso. Falo isso para todo mundo. O mal, as pessoas acreditam que o mal do mundo é tipo assim, qual é o pior mal, o mal do mundo? É o dinheiro, ou não sei o quê, não sei o quê. O pior mal, o mal desse mundo está no homem. Eu acho que a mulher, tudo bem, os dois caíram e tal, eu tô querendo assim potencializar o que eu tô falando. É que se o homem fosse, nós homens fôssemos como Cristo, nossa, cara, o mundo ia estar, assim, livre 90% de todo esse mal que tem hoje. E eu não estou falando aqui obviamente, não estou falando aqui no sentido de que isso levaria a uma opressão da mulher, lógico que não, uma vez que eu estou dizendo que nós fôssemos semelhantes a Cristo. Ele nunca faria isso com a mulher. Então, assim, se nós homens fôssemos semelhantes a Cristo, 90% do mal do mundo teria... Então, do ponto de vista do padrão bíblico, é isso que a Bíblia espera da gente, como marido. Entendeu? E por mais desafiador, a Bíblia é a palavra de Deus e ela é verdade. Ela nos aponta para isso. Então a gente tem que fazer o nosso papel para que de fato isso aconteça dentro da nossa casa. Né? Porque é assim que o casamento vai ficar mais saudável. E talvez é por essa ausência que os casamentos têm sido tão desafiadores. Né? Esses clássicos é clássico e funciona. Desde que o meu papel eu imite a Cristo. Exatamente. E fechando aqui, dessas necessidades
importantíssimas da parte do marido e a esposa. Eu estou deixando aqui para você pensar nisso, as esposas, né? Para o homem é muito importante a paz doméstica. Né? E eu nos cursos, né? Depois eu vou falar rapidamente, né? Não sei se você já ouviu falar, né? Na mulher pernilongo. Não. O pernilongo ruim dele, cara, não é a picada. Si. É o barulho no ouvido. Para o homem, eu estou falando de coisas que é importante para o homem. Para o homem é muito importante ele chegar e ter paz no lar. Para o homem é muito importante, mulher, saber a hora certa de entornar o caldo do dia que não foi bom. Deixa ele chegar primeiro, deixa ele tomar um banho, vai ter o momento certo e ela vai precisar desabafar. Então, para o homem é muito importante essa paz no lar. E às vezes, por falta dessa sabedoria, né, esse tormento cria também, entorna isso na vida do casal e da família, né? Para a mulher, né, é muito importante em relação às necessidades da mulher, e o homem precisa olhar isso, né? De fato entender que é importante o afeto, a afeição, é importante, sabe, o sentimento de apego sincero, carinho. Para a mulher é muito mais importante isso. A aplicação dos efeitos que produzem segurança. Para a mulher é muito mais importante, maridão, né? O elogio. A mulher, ela precisa ouvir isso. Não, mas eu já falei. Fala de novo. Não pecar pela omissão, né? Fala quieto, de novo. Porque para a mulher é importante isso. Eu te digo que eu ainda escuto a minha esposa dizendo... para reconhecer mais coisas, verbalizar mais. Eu estou aqui diante de você, né? E das pessoas que vão nos acompanhar. Eu quero melhorar isso, verbalizar mais o amor que eu tenho por ela. Eu falo muito menos do que de fato tem esse sentimento, essa atitude dentro de mim. Então eu estou falando eu me esforço para fazer isso, né? Essa atenção. Em algum momento, talvez na chegada não do trabalho, mas em algum momento é muito importante para a mulher o marido sentar e conversar. Ou pelo menos ouvir a conversa. Rapaz, isso são coisas práticas, simples. Se o homem entender o que eu posso fazer por ela e o que ela pode fazer por mim, porque essa é a base do ágape. Não buscar o interesse, mas buscar o interesse do outro. Assim como o homem precisa sentar e olhar para aquela parede branca, assim, não ver mais nada, sabe? Na sala, na casa dele. A caixa do nada. A esposa também precisa que o homem olhe ela nos olhos. Sim. Né? E aí por aí é isso aí, né? Que eu ouso dizer que casamento foi e é maravilhoso. Quando a gente aplica os princípios da palavra. Né? De tudo que eu falei, eu quero deixar aqui Provérbios 19, versículo 27. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Um casamento saudável, o marido e a mulher não deixam de ouvir a palavra. Né? A Bíblia está dizendo, se você parar de ouvir, então nós não podemos parar de ouvir as instruções e aplicar aquilo que nós ouvimos, porque o que adianta ouvir se a gente não praticar, né? E aí, eu posso falar aqui dos livros? Pode, claro. Né? Estamos nessa fase aí. Como eu te disse, Felipe, todos esses livros me inspiraram, me inspiram, me edificam, né? E tem a ver, sim, com esse assunto de casamento, né? Esse livro aqui é um livro que eu já li algumas vezes. Daqui, né? Que eu boto. O Amor, o Caminho para a Vitória. Deu para ver que você leu ele mesmo, que tá bem surrado aqui. Eu, a minha esposa. Peguei alguns lá. Né? Esse livro é fantástico. Vai tratar mesmo desse amor ágape em todas as nossas relações. Certo. Claro que também no casamento vai ficar muito mais saudável. Tá, né? Amor, o caminho para a vitória. O caminho para a vitória. Pensando nesses dias atuais, né? Esse é um mestre, Rick Renner, um autor também americano, faz um trabalho, já está há muitos anos na antiga União Soviética, né? Como manter a cabeça no lugar nesse mundo louco, é um livro fantástico também, vale a pena
Não é um livro que trata, né? Eu não trouxe aquele livro que trata exatamente sobre casamento, mas sobre essa dinâmica dos nossos dias que vai ajudar, né? Aproveitando, esse mesmo autor, ele tem um devocional, talvez as pessoas ficam perguntando, né? Ele tem um devocional, são 4 livros, né? Na série das 4 estações, Pedras Preciosas, me ajuda, me inspira, me edifica. Vale a pena até o casal, se quiser, em família, com casamento, junto com a esposa, com o esposo. Muito legal. Né? E para a gente ganhar tempo, eu quero que você apresente esses 2 aqui, que tem muito a ver também. Primeiro, a recompensa da honra. Ele vai até dizer da gente honrar os nossos filhos, honrar a todas as pessoas, honrar o esposo, honrar a esposa. A honra, ela está em todas as direções. Ela está naqueles que são os nossos superiores, os nossos pares e aqueles que estão sob a nossa influência de liderança. É um livro que sempre me edificou. Recompensa da John honra. Bevere. E A Isca de Satanás é um título forte, mas que trabalha o assunto da ofensa, que é um assunto que eu e você, né, os casais, as famílias, os relacionamentos, tem que ficar bem blindado em relação à ofensa, porque é um broto que pode virar uma árvore, e esse fruto é amargo, não presta, tá? Certo. Esse também aqui, fantástico, é uma esposa, né? O título já é bem interessante, o preço não é maior que a graça. A irmã Oreta, ela é esposa de um pastor, né? É quem fundou o Centramento Bíblico Rema. E por último, e não menos importante também, eu pedi a você para falar. Claro, pode falar sim. Eu sou professor também do Centramento Bíblico Rema, né? São 24 matérias. Existe a matéria chamada Família Cristã, em que eu e minha esposa a gente leciona. E do Verbo da Vida, né, que eu sou pastor, vou fazer 7 anos do Verbo da Vida, a gente tem um curso de casados. Se as pessoas tiverem interesse também, a gente está ali para servir não só a igreja local, mas todos os irmãos interessados. Sim, o pastor Vando é pastor de Mimoso do Sul, na Igreja Verbo da... Desculpa, tinha que ter falado isso lá no começo. Estou aprendendo ainda, pessoal, dá uma folga para mim aí. O pastor Vando é pastor da Igreja Verbo da Vida, lá em Mimoso do Sul, Espírito Santo, né? E enfim, eu podia ter falado isso antes. Tranquilo. Desculpa. Ficou melhor assim, fica mais à vontade. Tá bom, então eu queria agradecer a todos que acompanharam até aqui. Tô vendo pelo relógio ali que batemos um recorde aí em tamanho de episódio, mas muito importante. A gente vai disponibilizar aí no YouTube, então quem puder dar um joinha lá, compartilhar, vai ser muito importante, seja para alcançar aqueles casais que estão, poxa, estou bem, graças a Deus, mas tem muito ensinamento aqui, quanto para aqueles que podem estar em um processo mais difícil, conturbado. Tá bom, pessoal? Um abraço, obrigado e fiquem com Deus. Tchau, obrigado.